Olá, nesta aula vamos falar sobre tecnologias de comunicação e informação e o que isso tem a ver com Linux. Então a gente precisa falar de Linux para desktop. Haja vista que grande parte das aplicações em Linux são para servidores, né? E para desktop não se fala muito. Bom, primeiro é preciso que você saiba, como você já pode ter percebido até aqui, que existe uma grande variedade de Linux para desktop e que os desktops são inteiramente diferentes quando se fala de cada distribuição. Independente da distribuição que se escolha, você precisa saber que várias delas têm sempre instalado como padrão uma suíte de produtividade, ou seja, tem alguma coisa para escrever documentos, outra para fazer planilhas, outra para fazer apresentações, outra também para ler e-mail, por exemplo. As mais comuns são o LibreOffice e o OpenOffice.org. Para navegadores é muito comum a gente encontrar o Firefox e em algumas distribuições até o Google Chrome ou o Google Chromium ou o Opera instalados. E para leitor de e-mail a gente sempre vai encontrar algum instalado em uma distribuição. Por exemplo, a gente pode ter o Evolution ou o Mozilla Thunderbird. Então vamos ver agora três possibilidades que você pode encontrar no Linux para desktop. Ou um ambiente baseado em GNOME, KDE ou muito comum nas distribuições atuais, o XFCE. Vamos começar a falar sobre o GNOME. O GNOME foi um dos primeiros gerenciadores de janela que surgiu aí no Linux e ele usa um framework chamado GTK. O uso de memória no GNOME ele é moderado se a gente compará-lo ao próximo que nós vamos mostrar, que é o KDE. Ele é muito utilizado por distribuições como o Fedora, o Debian, o Ubuntu, o SUSE Linux Enterprise, o Red Hat Enterprise Linux, o CentOS, o Oracle Linux, o SteamOS, que é o de jogos, e também o Kali Linux. Veja bem que o uso de determinado gerenciador de janelas em um Linux ele pode variar de ano para ano, de versão para versão, né? Então, ora os desenvolvedores decidem lá que o KDE está melhor e lançam uma versão com KDE, depois eles passam para o GNOME, depois eles passam para o XFCE, depois eles voltam para o GNOME, ou seja, não é uma coisa pragmática escrita em pedra, né, que tal distribuição vai usar tal gerenciador de janelas para sempre. E várias distribuições também permitem que o usuário escolha qual gerenciador de janelas ele quer no momento da instalação. Então, por exemplo, o OpenSUSE ele permite que você escolha se você quer KDE ou GNOME na hora que você instala. E tanto os outros Linux também permitem, né, esse tipo de escolha. O KDE também é uma interface de gerenciador de janelas bastante antiga, escrita, né, com um framework chamado Qt. Ele não é tão leve em termos de uso de memória quanto o GNOME. Ele usa uma área de trabalho hoje que eles chamam de plasma, né? Ela consegue se adequar em qualquer tipo de tela, tamanho de tela, com uma facilidade enorme. E ele tem uma ideia de simular bem um ambiente Windows, né? Com aquele botão iniciar do lado esquerdo, né? Ou o macOS, né? Que tem aí alguns aplicativos, né? Que rodam embaixo na tela como se fosse o macOS. E também tem outras, né? Possibilidades aí de janelas diferentes com o KDE. Não é só simulando Windows ou macOS, mas geralmente se simula isso. Ele é muito utilizado pelo OpenSUSE, pelo Gentoo, pelo Fedora, pelo Kubuntu, pelo Arch Linux e vários outros Linux também usam o KDE como padrão aí do seu gerenciador de janelas. O próximo tipo de gerenciador de janelas ele é chamado de XFCE, né? Ele é muito rápido e leve, ele ocupa pouca memória, geralmente é utilizado aí nas distribuições feitas para computadores mais simples, né? Com pouca CPU, pouca memória. Ele é visualmente bem atraente, você pode encontrá-lo aí simulando Windows, simulando macOS, né? Ou outro tipo de
de desktop. Ele é muito fácil de usar e a ideia dele é que ele incorpora a filosofia do Unix tradicional de modularidade e reutilização. Ele é muito utilizado pelo Linux Mint, também em algumas versões do Debian, né? No Debian 9.1, no Arch Linux, no Manjaro e tantos outros estão migrando aí para o XFCE. Então vamos dar uma olhada agora, né, na prática, como são esses ambientes. Eu vou mostrar vários desktops Linux diferentes e você vai ver que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua beleza e vale muito o gosto do usuário, né? Outro ponto importante é que não existem só GNOME, só KDE e só XFCE. Existem outras plataformas de gerenciadores de janelas, né? Algumas são criadas e depois são descontinuadas, enfim, existem várias e várias e várias, mas essas três são as principais. O primeiro ambiente que eu quero mostrar agora é o OpenSUSE. O OpenSUSE Leap, ele usa o KDE como gerenciador de janelas e você pode observar que ele é bem parecidinho aí com o velho Windows XP. Então nós temos aqui um botão iniciar, né, do lado esquerdo inferior, tem aqui uma barra de procura, temos aqui a questão de gerenciamento de energia, né, para suspender, reiniciar, shutdown, alguns utilitários, né, calculadora, notas, régua, enfim. Aqui a parte de sistema, né, onde a gente tem aí o terminal do Linux, nós vamos falar dele daqui a pouco, o IAST para poder instalar e remover software de forma gráfica, aqui algumas configurações de desktop, nós temos aqui todo o pacote do Office, né? Então vem instalado como padrão ali o Kmail para poder ler e-mail, tem o LibreOffice, né, que aqui a gente tem a parte de planilha, calculadora, o Word, enfim, dele. Parte de multimídia, né, tem um player aqui. Na internet, né, a gente tem aí o Firefox instalado como padrão. Na parte gráfica, a gente tem o GIMP, tem o LibreOffice Draw, que também pode ser utilizado. Games, tem alguns joguinhos aqui bem simples, né? Na parte de educação e ciência aqui a gente tem o KDE Marble, enfim, documentos recentes e aqui as aplicações recentes. Então ele imita bem, né, o Windows. A gente pode ver aqui que nós temos a parte de notificação, os dispositivos reconhecidos, né, o pendrive, aqui a parte de rede, parte de update de tela, então tem 4 updates que podem ser feitos, volume. Então ele simula bem um ambiente aí do Windows XP, né, onde você pode ter com esse KDE toda essa parte bem tranquila de um usuário que vem do Windows pegar ele para poder usar sem sofrer muito com grandes alterações. Na prova, né, é requerido a gente falar um pouco sobre internet, principalmente na área de navegação anônima, né? Então ele pede que mostre aqui a parte, por exemplo, do Mozilla, né? E aí quando você quer navegar anonimamente ou ter segurança de que você não é detectado, você poder entrar aqui no Mozilla e abrir um New Private Window, né? Uma janela privada, onde ele vai abrir uma janela que o navegador não vai lançar nenhum cookie, não vai dizer de onde ele é, localização, nada, e ele também não salva nada. Então ele não salva página visitada, nem procura, nem arquivo temporário, nem nada, né? Então ele pode ser utilizado para você navegar aí de forma anônima, né? Também, né, a gente é requerido falar para vocês a parte de terminal, né? Então você pode fazer uso do terminal do Linux de dois jeitos, né? O primeiro jeito é você abrir um aplicativo de terminal, né? Então aqui a gente tem o Xterm ou tem o terminal com já a senha do root, né? Um terminal de Super User Mode. Vamos abrir aqui um terminal comum, né? A gente tem aqui um terminalzinho comum onde vai abrir o shell. E aqui no shell a gente pode digitar comandos, né? Como ls, a gente vai ver mais para frente. E você pode ter acesso ao terminal usando um aplicativo de terminal ou usando as teclas
é Ctrl Alt F alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, se eu apertar o Ctrl Alt F1, eu caio em um terminal de modo texto, né? Então aqui eu poderia logar normalmente, como eu fiz no ambiente gráfico, e aqui eu caio num terminal comum, né, do Linux, onde eu estou acessando ele não em ambiente gráfico, mas em modo texto. E se eu apertar o Ctrl Alt F2, eu vou passando para outros terminais, Ctrl Alt F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, eu volto para o meu ambiente gráfico. Então é uma outra forma que você pode acessar aí o terminal do Linux sem utilizar um aplicativo, você cair direto no modo texto, acessando aí com as teclas Ctrl Alt e as teclas de função do seu teclado, né? O F7 vai ser sempre aí o modo gráfico e o F1 até o F6 você vai poder acessar em modo texto o seu Linux. Então também é uma outra possibilidade que você tem. Vou mostrar agora um Debian utilizando aí o GNOME. Então agora nós temos aqui um Debian 9 utilizando o GNOME, né? Então aqui observe que ele já não usa o padrão Windows XP, né? Não tem nada aqui na barra inferior. Eu tenho aqui em atividades, né, que eu poderia puxar uma barra lateral, tá vendo? Ele puxa aqui alguns aplicativos mais utilizados, você pode personalizar isso, né? Aqui eu tenho o File Explorer, né, como eu teria no Windows, por exemplo, para poder rodar aí nas minhas pastas sem problema algum, né? E eu poderia ter também aqui o Firefox, né? Da mesma forma ele vai instalar o Firefox, da mesma forma eu posso aqui chamar um private window, igual eu fiz lá no OpenSUSE, né? Vamos fechar aqui o Firefox. E eu posso ter todos os outros aplicativos igual eu tenho lá no meu OpenSUSE, né? E aqui ele forma numa forma diferente para a gente. Então eu tenho aqui calendário, tenho xadrez, tenho a parte de documentos, tenho a parte de jogos, tenho o LibreOffice aqui instalado, né? Tem aqui joguinho da minhoca, para poder escutar música, toda a parte de configuração do Linux, mapas, né? Então, cada Linux aí vai trazer, né, o seu conjunto de aplicativos padrão instalado. E aqui em software, né, eu poderia abrir a lojinha, né, a lojinha do Debian, para poder fazer instalação de software, né? Então aqui eu poderia dizer de onde eu quero instalar, se eu quero fazer update, alguma coisa. E também a parte de terminal. Então eu posso vir aqui, por exemplo, digitar aqui terminal. E aqui eu vou ter o terminal da mesma forma, né? Um terminal onde eu posso acessar aqui o meu shell para dar comandos. Ou eu posso lançar a mão do Ctrl Alt F1 também da mesma forma, né? Então aqui vamos dar uma olhadinha agora no CentOS 7. Então agora a gente está vendo um CentOS 7, ele também usa o GNOME e observe que ele já é um pouco diferente aí do Debian 9, né? Então o CentOS ele é um Linux que utiliza o gerenciador de pacotes Red Hat, o Debian usa o gerenciador de pacotes Debian, né? Mas ambos usam o GNOME como ambiente gráfico e você já pode perceber algumas diferenças, né? Então aqui a gente não tem aquela barra de menus do lado esquerdo, né? E o iniciar dele imita um pouco o Windows, né? Mas ele já é em cima e não embaixo, né? Da mesma forma, nós vamos ter aqui o Firefox igualzinho, né? Instalado como padrão em todas as distribuições, com a janela privativa, né? Da mesmíssima forma, né? Vamos fechar aqui o Firefox. Nós temos também toda a parte de diversos, documentação, a parte de escritório, né? Ele também utiliza aí o LibreOffice como suíte de aplicativos de produtividade. Na parte gráfica, né, ele utiliza aí o GIMP também. Internet, a gente vai ter o Firefox, a parte de multimídia, né, com alguns tocadores aí, a parte de sistema também com atualização de programas, a parte de software, né?
e aqui ele tem a lojinha dele, onde a gente pode instalar os programas a partir disso daqui, né? E ele utiliza um ambiente já um pouquinho diferente lá do Debian, né? Então vamos dar uma olhadinha agora no Ubuntu, que também utiliza aí o GNOME. O Ubuntu, né, ele já segue aí um padrãozinho parecido com o Debian, né? Então aqui a gente tem nossa barra lateral dos principais aplicativos, né? A gente já tem aqui o Thunderbird para poder ler e-mail, né? Temos o Firefox também igualzinho às outras distribuições, né? Então aqui a gente pode também entrar na janela privativa do Firefox, né? Nesse Ubuntu a gente tem essa barrinha aqui imitando o botão iniciar, onde a gente vai cair em todos os aplicativos, né? Aqui a gente já instalou o Chromium, né? Mais cedo, então ele vai rodar aqui o browser do Google, né? Igualzinho a gente teria, por exemplo, no Windows, né? Então aqui a gente tem o browser do Google Chromium e nós temos também a parte de lojinha do Ubuntu, que é bem mais simples de usar, né? Então aqui ela imita bem uma App Store, uma Google Store, né? Onde você pode procurar pelo software que você quer ou por categorias, enfim, e fazer instalação. E esse é um dos motivos pelo qual o Ubuntu é tão popular entre os usuários, né? É a facilidade que ele promete de uso, né? Que faz essa diferença. E vamos dar uma olhadinha agora no ambiente do Linux Mint, que utiliza aí o XFCE. Então esse é um ambiente do Linux Mint, né, a versão 9.1 dele, que não utiliza o Cinnamon, que seria um ambiente que o Linux Mint vem usando até a versão 9, né, e na 9.1 eles decidiram abandonar aí o seu próprio ambiente gráfico, chamado de Cinnamon, para o XFCE, né? Ele é um ambiente extremamente leve, rápido de usar, então ele imita também a parte do Windows 10 ou Windows XP, né? Onde tem um botão iniciar aí do lado esquerdo, né? Aqui nós temos a gama de aplicativos, nossa, onde a gente pode passear por ela. Parte de acessórios, tá vendo que ele imita muito bem o Windows, né? Até a calculadora dele é um pouquinho parecida. Nós podemos ter aqui a parte de internet, né? Onde a gente tem aqui o Firefox também instalado e o Thunderbird Mail. Ele já usa alguns ícones, né? Um pouquinho mais parecidinho com o Windows, né? Então aqui também a gente tem a parte do Private Window. Você observa que todas essas máquinas virtuais que eu estou trazendo, elas têm a mesma configuração, né? 2 GB de RAM, e utilizam mesmo duas CPUs, né? E aqui a gente observa que o XFCE é bem rapidinho para poder entrar, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a parte de escrita do LibreOffice, né? Vamos entrar nela aqui. Ele carrega muito rápido, né? Que esse ambiente ele é muito leve, utiliza bem menos memória e recursos de CPU, né? Então é bem provável que várias distribuições passem a usar, né, esse ambiente aqui do XFCE devido à sua praticidade, né, a sua facilidade de usar, de vários e vários usuários, e também a sua leveza, né? Então aqui a gente tem um terminal também, né? Ele abre um terminalzinho bonitinho, transparente, onde você pode aqui dar os comandos que você quer para poder utilizar. E ele também permite, né, qualquer Linux permite você utilizar o Ctrl Alt F1, F2 para poder passar para o modo texto, né? Então aqui vamos dar o Ctrl Alt F1, ele caiu lá na parte de login do modo texto, né? E se eu der o Ctrl Alt F7, ele volta na mesma hora para o ambiente gráfico. Então esse é um Linux bem leve, né? Bem facinho de usar devido à sua possibilidade de imitar aí o Windows para os usuários que estão acostumados com o Windows. Ele faz isso e ele pode ser utilizado aí sem problema pelas pessoas, né? Então, o que é importante você perceber é que a escolha do desktop Linux que você vai usar é uma coisa muito de gosto, né? Todos os Linux vão ter toda essa parte de terminal, de onde estão os arquivos, utilizando a mesma hierarquia de diretórios, todos eles vão
trabalhar bem nesse padrão, né? A parte gráfica ela pode mudar dependendo aí do tipo de gerenciador de janelas que você escolher, né? Ou XFCE, ou Gnome, ou KDE, cada um tem as suas particularidades, o seu jeitinho de se apresentar para o usuário, mas isso vai depender muito do gosto, muito também da aplicação que o usuário deseja. E essa escolha, né, cabe a você testar, né, instalar esses diferentes Linux em máquinas virtuais para você ver qual aquele que você se adapta e gosta mais.